Olá pessoal, graça e paz, como vocês estão? Tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula do curso Batalha Espiritual e o tema específico que estamos tratando é portas de entrada de demônios. Você sabe o que é isso? Você sabe por onde demônios entram na vida das pessoas? Se você não sabe, você precisa assistir todos os vídeos deste curso. Estamos treinando pessoas, capacitando pessoas, principalmente aquelas que trabalham com libertação, batalha espiritual, pessoas ligadas à intercessão, que tem trabalho de alto nível, de ajudar pessoas a se libertarem. Você precisa entender sobre batalha espiritual, como os demônios têm acesso à vida das pessoas, de que maneira eles podem entrar e levar as pessoas a ter uma influência maligna com dificuldade a se libertar. E por que tem dificuldade de se libertar? Porque não sabe as portas que estão abertas. Então é necessário o líder, o pastor, ter esse entendimento do mundo espiritual. Só assim ele vai poder ajudar pessoas a se libertarem para fechar a porta de entrada de demônio. Lembra que Jesus falou que saindo um demônio de uma pessoa, ele vai para lugares áridos. Depois de um tempo, ele volta. Se aquela casa estiver fechada, trancada, ele não vai entrar. Mas se ele chega, a porta está aberta, a casa ainda continua bagunçada, ele vai entrar, vai ter acesso e vai levar mais 7 demônios. Ou seja, o estado dessa pessoa vai piorar do que aquilo que essa pessoa estava vivendo. Então é importantíssimo, é muito importante você entender o mundo espiritual, sua batalha espiritual, principalmente você que está tentando libertar pessoas, cuidando de pessoas, discipulando pessoas e também até a sua própria vida. Há muitas manifestações, há muitos problemas que passamos, gente, que é problemas espirituais, é porque damos brecha a demônios, eles entram, nos atacam. Por quê? Se você não der brecha, a Bíblia diz que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Mateus 16:13 diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Jesus. E por que tem prevalecido? Porque ele tem encontrado lugar na igreja. Porque a igreja tem dado brecha. Tá bom? Vamos lá? Tá com um caderno, ou tablet, ou celular, uma caneta e vamos começar a nossa jornada de aprendizado. Amém? Estamos caminhando a muitos vídeos. Se você ainda não acessou, tem outros vídeos falando desse mesmo assunto. É importante que você pegue desde o primeiro, para você entender o processo de abertura de porta. O que o diabo faz para abrir a porta, tá certo? O que ele consegue gerar brechas, como ele faz isso, e os meios pelo qual ele adentra na vida das pessoas para matar, roubar e destruir. O texto básico que estamos usando é Efésios capítulo 4, versículo de número 27. Também Provérbios 26:2 e Eclesiastes 8:10. Eclesiastes 8:10 diz: aquele que fizer uma brecha no muro, uma serpente o morderá. Ou seja, quando você quebra princípios, quando você quebra o muro ou dá uma brecha, o diabo vai entrar, a serpente entra e vai te morder, tá bom? Se você não quebrar o muro, se você não quebrar
princípio. Se você não der lugar, o diabo não entra na sua vida. Tá certo? Aquele que é nascido de Deus, o maligno, não lhe toca. Ele só vai lhe tocar se você der lugar. Ele só usa as armas que você mesmo lhe dá contra a sua vida. Então, aquele que abre uma brecha no muro, uma serpente o morderá, ou sofrerá o dano, será envenenado por essa ação que você deu a brecha. O texto de Provérbios 26:2 também diz que não há maldição sem causa. Toda maldição há uma causa. Todo problema existe por detrás desse problema uma causa. Amém? Então toda ação demoníaca na vida de uma pessoa tem um motivo. Então nós precisamos entender qual é o motivo, qual é a razão e começar a não tratar os efeitos. Não adianta tratar os efeitos. O que tem que ser feito é tratar a causa. É descobrir a causa, o porquê da maldição, o porquê dessa ação do diabo, porque o diabo está entrando na minha casa, na minha vida financeira, no meu casamento. Entendi, observei, achei o problema, fecha a porta. Tá certo? E Efésios capítulo 4, versículo 27 diz: não deis lugar ao diabo. Isso aí, não dê lugar ao diabo. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo, que entendia muito sobre batalha espiritual. Vamos lá, gente? Vamos iniciar a aula de hoje? Deixa eu fazer aqui a minha introdução, te colocando dentro de um entendimento, colocando e situando você para que você entenda que o diabo não pode te tocar. É isso que João 5,18 diz. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. As portas do inferno não prevalecem. Fechou? Tá, entendi isso. Pastor, então como ele tem acesso muitas vezes à minha vida? Como ele consegue entrar? Quais são as portas? Deixa eu lhe ensinar como funciona o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele trabalha em frequências. Frequências espirituais. Anota aí. O mundo espiritual trabalha com frequências. Isso. O mundo espiritual trabalha com frequências. Deixa eu te explicar, como se fosse uma estação de rádio. Se você quiser acessar determinada rádio, a Bandeirantes, por exemplo, aqui na Baixada é 90.9. Você vai para a frequência 90.9. Se você quiser ouvir a Jovem Pan, você terá que sintonizar na frequência da Rádio Jovem Pan. Se você não entrar na frequência que essa rádio está, se você não sintonizar, tem ondas médias, curtas, longas, você não ouve a programação daquela rádio. Você só vai obter, ouvir, receber, ser ministrado com o conteúdo daquela rádio se você entrar na frequência dela. Tá me entendendo já, né? Se você não entrar na frequência da rádio, se você não sintonizá-la, você não vai pegar, vai ficar chiando. Se você não tiver uma frequência adequada, você não recebe, você não sintoniza. E não sintonizando, você não recebe aquilo que aquela rádio tem para lhe oferecer. E o que isso tem a ver com o mundo espiritual?
tudo. Tudo a ver. Porque o diabo, ele trabalha em uma frequência. Ele trabalha em uma frequência baixa, uma frequência negativa, em uma frequência de trevas. É nessa frequência que ele trabalha. E Deus? Deus trabalha também com frequência, com energia. O mundo espiritual é energia. Você é energia, tua emoção é energia. Tudo é energia. Tudo é frequência. O reino do Espírito, onde Deus está, a Bíblia diz que Ele é o Pai das luzes. E nele não há treva alguma. Então você, para sintonizar Deus e ouvir Deus, e se ouve Deus no teu espírito, porque o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, eu acesso a frequência de Deus através do meu espírito recriado. E aí eu consigo obter de Deus tudo aquilo que Ele tem no mundo espiritual para mim. Fé, dons, revelação, sabedoria. Quando eu aciono e sintonizo a frequência de Deus, de luz. E Satanás? Satanás tem a sua frequência baixa, negativa. E só ele entra na minha vida, ou eu ouço o som dele, tudo a programação que ele tem, que é matar, roubar e destruir, se eu entro nessa frequência, se eu sintonizo a frequência dele. Me ajuda aí, te ajudar. Por isso que eu preciso te preparar, te ajudar. Você precisa conhecer o mundo espiritual. Então, se o inimigo tem entrado na sua vida, é porque você tem saído da frequência de Deus, do Pai das luzes, e tem baixado a sua frequência negativa, entrando em uma frequência onde o mundo espiritual tenebroso de Satanás opera. E é nesse lugar que ele ministra sua vida, é neste lugar que ele te oprime, é neste lugar que as portas de entrada, ou seja, quando você aciona a frequência dele, frequência negativa, você está abrindo a porta para Satanás agir na sua vida. Você está recebendo a programação dele, recebendo as ministrações dele, recebendo demônios na tua vida, recebendo energias negativas. Por isso a pessoa está cansada, fadigada, estressada, está brigando. Por quê? Entrou numa frequência de Satanás. Está me entendendo ou não? Então você vai dizer, ih, pastor, será que eu estou de repente sintonizando a rádio do inferno, ou eu estou na frequência de Satanás? Pode ser. E nem sabe que está. Você está fazendo coisas que te levam a esse lugar. Então o que o inimigo, qual é a arma do inimigo? É te tirar da frequência de Deus, que ali o diabo não toca você, ali você está brindado, você e a sua casa, e te rebaixa. Ele cria uma situação para te rebaixar, para que você entre nessa atmosfera de demônios. É forte. É forte. Ou seja, qual é a frequência? Outro dia eu ensinava sobre isso na igreja, e eu falava que era... frequência dele é www, 666. www quer dizer 666. Ou seja, é uma frequência aonde ele está em um sistema operacional do homem para o homem. Ele quer atingir a mente do homem, o emocional do homem, o comportamento do homem e toda a vida do homem. Então, quando você entra nessa frequência, em um sistema de programação maligna, você acessa e você recebe todo o sistema de programação, que começa com teus pensamentos, vai para tuas emoções, e depois para tuas ações, e depois isso vai atingir toda a tua vida.
toda a tua família, toda a tua casa. Então, você entra nessa frequência, nessa programação, e ele programa a tua mente, teu pensamento, tuas emoções e tudo que você faz. Eita! Então você pode anotar aí, vem comigo que você vai aprender hoje. Não entrar na frequência, não sintonizar o canal, não baixar os arquivos do inimigo, não fazer download daquilo que não é seu. Entendeu? Não ir no link que ele está te enviando. Me ajuda a te ajudar. Então, a estratégia dele é baixar a tua frequência. Se ele não baixa a tua frequência, ele não entra na sua vida. E quais são os meios dele baixar a sua frequência? Anota aí. Quais são os meios? Como ele consegue te tirar de uma posição, de uma frequência do eterno, de luz, e baixa você para uma frequência de trevas e de pecado? Como? Anota aí. Ele faz isso através dos velhos hábitos e da velha vida. Se você nasceu de novo, você precisa buscar as coisas que estão em cima, na frequência do céu. Não é isso que Paulo diz? Nasceu de novo, Colossenses 3:1. Buscai as coisas que são de cima, ou seja, buscar as coisas da frequência de Deus, do alto, o Pai das luzes, daquele que está sentado em Cristo Jesus. Amém? Nos lugares celestiais. O lugar que Deus nos coloca é nos lugares celestiais, em Cristo alto, na mesma frequência. Agora, se eu não nasço de novo e não começo a mudar a minha vida, Paulo, no Efésios capítulo 4, ele está falando de uma nova vida. Ele fala para os crentes da cidade de Efésios que nasceram de novo, dizendo assim, ó, se despir da velha vida, como se a vida fosse uma roupa, um casaco. Ele está dizendo, olha, vocês precisam se despir, ou tirar essa vida velha. Ele está tentando mostrar para a igreja o perigo de uma vida velha, de pecados velhos, de hábitos velhos. Ele está dizendo, olha, você nasceu de novo, agora como a roupa que você troca, você tem que trocar de roupa. Você tem que se despir dessa roupa velha e se revestir de Cristo, a roupa nova. Se você nasceu de novo, pensa agora como o céu pensa. Sente agora, o teu sentimento é como um sentimento renovado. As tuas emoções são tratadas, logo o teu comportamento é novo. Então ele fala de tirar a veste velha e colocar uma veste nova. Agora, qual é o problema? Eu estou conectado à veste velha. Eu estou preso a sintonias velhas, aos meus hábitos velhos. Logo, eu vou ter uma porta aberta. O diabo ele vai ter acesso. Quando ele consegue fazer com que os hábitos velhos continuem na minha vida, deixa eu beber um pouco d'água. Ele me tira da frequência do céu e me leva para a frequência da terra maligna de Satanás. Você me entendeu? Ou não? Então ele só pode entrar na sua vida de alguma maneira, levar influências malignas, opressão, depressão e até possessão, se você entrar no pecado, na frequência dele. E uma das frequências que você muitas vezes tem sincronizado a sua vida e você não sabe, não percebe por que entrou demônio, primeiro, anota aí. Anota aí. Paulo diz no versículo 27, não deixe lugar ao diabo.
quando Paulo fala não dá lugar ao diabo, no versículo 26 ele diz: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Olha o que Paulo está dizendo. Você pode dar lugar ao diabo quando? Quando você se ira. Então anota aí, a ira, a raiva, me faz entrar na frequência de Satanás, me tira da frequência de Deus e me leva para uma frequência baixa. E ele diz, irai-vos e não pequeis. Ou seja, o que Paulo está tentando ensinar é que eu possa até me irar. Mas ele fala, não peque. Porque o diabo só entra na sua vida, ou você dá lugar para ele, ou baixa a frequência, quando você peca. E quando é que você se ira e não peca? E quando é que você ira e peca? Paulo está dizendo, irai-vos, você pode até irar. Somos humanos e passamos por problemas, e os problemas muitas vezes, por um momento, nos permite estar irado e ficar irado. E ele está dizendo, isso não é pecado. Irar não é brecha, mas continuar. Ele diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, dormir irado. Deixar chegar o próximo dia e eu não ter resolvido aquele problema. E continuar magoado e irado. Triste, né? E por que muitos crentes estão oprimidos? Porque se iram por alguma situação com alguma pessoa e permanecem. É o marido e a mulher que brigam de dia e dormem irado. Quando o marido e a mulher brigam, não pode dormir irado, brigado. Porque se for dormir brigado, você vai dormir com o capeta. É isso. Você deu a brecha, um dorme de um lado, outro do lado e o inimigo no meio. Você deu a brecha para o inimigo entrar no teu leito, no teu relacionamento. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, você pode irar, mas não durma irado. Resolva o teu problema, não deixe se pôr o sol, ou seja, um outro dia, chegar um outro dia e você ficar desse jeito. E se você fica assim, você está entrando na frequência, está baixando a tua frequência, e o inimigo tem acesso à sua vida. Apóstolo, eu não sabia disso, apóstolo. Agora você está sabendo. Você está aprendendo comigo sobre batalha espiritual. Eu quero te preparar para você ser um libertador, um guerreiro de oração. Alguém que saiba cuidar de pessoas. Primeiro, cuidar de você, para depois cuidar de outras pessoas. Anotou? Então você entra na frequência e dá brecha quando você se ira. Segundo, Paulo diz, ainda no capítulo de número 4, no versículo de número 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Palavra torpe, gente. Palavra torpe. As tuas palavras, a tua boca pode ser bênção e maldição. A Bíblia diz que não pode sair de uma mesma fonte água salgada e água doce. Não tem duas sintonias, frequência. Ou seja, quando você abre a tua boca para praguejar, para amaldiçoar, você está entrando numa frequência, você está dando legalidade. A palavra que você fala, ela que dá a legalidade para o inimigo agir na sua vida. É uma procuração. A tua palavra, você fala assim, ai, esse meu filho é danado. Vai ser danado. Esse meu filho é burro, essa mulher só, sabe? Você fala, então você está dando legalidade. Essa miséria de dinheiro, você está dando
autoridade para Satanás fazer que a tua vida financeira seja uma miséria. Você está falando que teu filho é burro? Você está dando autoridade para que ele seja um burro. Satanás crie barreiras na mente do seu filho. Olha aí. Ah, mas Deus, não, é você que dá autoridade. É você que entra na frequência. Quando você reclama o dia todo, quando você dá essa autoridade ao inimigo, ele opera na sua vida. Veja o Provérbios, capítulo 6, versículo 2. Sabe o que diz lá? Você se prende com as palavras da sua boca. Você se amarra com as próprias palavras. Ou seja, a tua palavra dá legalidade para Satanás agir. Você se amarra, não é Deus que amarra. É você que se amarra quando você fala de uma maneira negativa. Tudo aquilo que você não quer que aconteça na sua vida, então não fale disso. Se você não quer que aconteça, por que você fala? Tudo que você foca, cresce. Tudo que você fala tem o poder de acontecer. Jesus diz, tudo que disser, assim será. Tudo que você fala, ou em Deus, ou no maligno, tem poder. Quando você fala a bênção, Deus pega aquela palavra profética e age para operar na sua vida e chamar a existência daquilo que não existe. Mas quando você fala negativamente, na frequência negativa, o inimigo vem, pega a palavra e faz com que aconteça na sua vida. É assim. O Provérbios, capítulo de número 13, 3, diz que nas palavras, na boca, há poder de construir e destruir. Você pode destruir a sua vida com as tuas próprias palavras, porque você está dando legalidade. Então as palavras são procuração, frequência negativa para o inimigo agir. Por favor, hein? Provérbios é isso. Colossenses 3,8 diz, Colossenses 3,8, anota aí, que saia só da sua boca aquilo que for para edificar. O que não for para edificar, para promover a vida de outra pessoa, não fale. Não fale. Então, dou legalidade quando falo na frequência de Satanás. E outra coisa, Paulo ainda diz, no versículo de número 31, seja tirada do meio de vós toda gritaria. Gritaria chama demônio, gente. Olha o que eu estou falando, você não deixa a vida velha, você não se despede, se tira. Você continua com essa roupa de gritaria, falando besteira. Aceitou Jesus, mas não mudou nada, o teu linguajar é o mesmo. Você anda gritando dentro de casa, grita com todo mundo, é uma gritaria dentro de casa. Com os vizinhos fica assustado. Me ajuda aí, ó. Vou até me encostar aqui. Então continua a gritaria, é briga, é contenda. Onde tem contenda tem demônio. Onde tem milho tem pombo. Onde tem carniça, tem urubu. Então você tem carniça, vai ter urubu. Tem ferida aberta, tem mosca. E aí já vamos para um outro nível. E Paulo diz que não haja amargura. Toda amargura seja tirada. A amargura é ferida. E Hebreus, capítulo de número 12, versículo 5, diz que não permita que nasça em você a amargura. A amargura também baixa a tua frequência. Amarguras são feridas, são raiz. São feridas. E sabe quem é que gosta de ferida? Moscas. E sabe quem é o senhor das moscas? Baal-zebu. Baal-zebu é o senhor das moscas. Gosta de ferida aberta. Então você baixa a sua frequência, começa a falar gritaria, se magoar, cria uma raiz de amargura. Começa a se tornar uma pessoa amargurada.
A amargura é a frequência do inimigo, é tudo que ele quer para entrar e destruir a tua vida emocional, sentimental. Uma pessoa amarga, está cheia de demônios. Tem portas abertas para você se dar mal na vida. Paulo está dizendo de cólera também. E você vê lá em Mateus capítulo 5, versículo 22, Jesus falando: todo aquele que disser raca contra o seu irmão, todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão, será réu. Ou seja, você cometeu um crime dentro do Código Penal do Reino dos Céus. E quando se comete um crime, você será julgado. Jesus está dizendo, olha, todo aquele que disser raco ou menosprezar, ou falar a palavra de baixo calão, ou xingar, ou gritar, ou desfazer do irmão, será réu. E todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão, ter cólera, raiva, é réu de juízo. Você cometeu um crime. Se cometer um crime, vai cumprir na prisão o quê? Toda a pena, até que pague o último centavos, diz o Senhor. Será entregue aos verdugos, aos tormentadores, ficará na prisão, atormentado por demônios. Então você entra em uma frequência negativa e você é vítima de uma ação sua, e é por isso que a sua vida não muda. Você não muda, eu tenho dito, muda que tudo muda. Você quer viver uma vida cristã de qualquer jeito. Você quer que Deus faça, mas você não quer fazer nada. Hábitos velhos, vida velha, estrutura velha, pensamento velho, emoção velha, ações velhas, palavra, gritaria, cólera. Não tem como Deus agir na sua vida. Você está dando lugar para o diabo e vai passar a vida toda desse jeito. E eu preciso só trazer esse alerta para você. Senão vou estar orando por você e a sua vida não muda. Olha o que Paulo diz. Ira, palavras, torpe, gritaria, cólera, amargura, mentira. Tudo isso baixa a tua frequência. Paulo está dizendo de mentira. Quem é o pai da mentira? O diabo. E Paulo está dizendo tudo isso. Você estuda no capítulo 4 de Efésios. Quem é o pai da mentira? Satanás. E quando você mente, você se torna um filho dele. O filho tem intimidade com o pai. E você vai ter intimidade na casa do pai, que é Satanás. Com as coisas dele, vai comer o que ele der. Vai se servir daquilo que ele der, da mesa dele. Então, meu querido, está na hora de você aprender para se libertar e libertar outras pessoas. Tem muita gente em cárcere, tem muita gente dando lugar ao diabo, tem muita gente aprisionado e está aprisionado porque tem deixado o inimigo entrar. E ele trabalha em frequência, em sintonia, tem sintonizado e tem captado tudo aquilo que é do inimigo. Eita! Tá forte. Já cheio aqui. Tá forte, gente. É isso aí por hoje. É só. Semana que vem tem mais. Quero convidar você a estar comigo no projeto Novo Tempo, Rua Rodrigues Alves 119, Macuco, em Santos. Você pode me seguir nos nossos canais do projeto Novo Tempo. Você nos acha no Facebook, no YouTube, no Instagram, e compartilhe. Se você foi abençoado, compartilhe para outras pessoas, para que os outros sejam despertados, abençoados e ativados, e que feche a porta, pelo amor de Deus, e me ajuda a te ajudar. Se você gostou, continue comigo. Até a próxima. Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te dê paz e prosperidade, e fecha a porta, no nome de Jesus.